Fala galera, beleza? Bem-vindos novamente ao Filmes Resumo. Hoje apresento um suspense de ficção científica espanhol de 2013, intitulado The Last Days. Mas antes de a gente mergulhar nessa história tensa, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui você nunca fica perdido, diferente do Mark, que quase se perde até com GPS quebrado. Bora pro resumo! Em 2013, uma doença misteriosa se espalha pelo mundo, provocando nas pessoas um pavor incontrolável de sair de casa. Ao se aventurarem para o exterior, a morte é instantânea. Rapidamente, todas as ruas da cidade se tornam desertas. Mark Delgado está abrigado em seu escritório há 3 meses, sobrevivendo com os alimentos da cantina e ajudando seus colegas a escavar uma passagem no estacionamento que leva ao metrô. Certo dia, ele repara que a janela de um carro foi quebrada para roubar um GPS, o que o enche de fúria e o motiva a cavar com mais intensidade. Essa atitude acaba sendo benéfica, pois graças ao seu esforço, eles finalmente rompem a parede e encontram uma rota de escape segura. Enquanto todos se preparam para partir, Mark percebe que o GPS está na mochila de um de seus chefes, Henrique. Ele decide seguir o homem e confrontá-lo, e Henrique concorda em conversar a sós, desde que Mark não espalhe a informação. Mark relembra o primeiro encontro com Henrique. Meses antes, o chefe havia sido contratado para resolver os problemas de produção da empresa e era conhecido por sua impiedade, demitindo funcionários sem hesitação. Quando Mark foi chamado à sua sala, Henrique o repreendeu pela lentidão em um projeto, ignorando as dificuldades da programação, e lhe deu um prazo. O trabalho deveria estar concluído até o fim do mês, ou ele perderia o emprego. Mark passou noites a fio no escritório, frustrado com os erros em seu código. Sua namorada, Júlia, ligou para avisar que a loja dela e de sua amiga Andréia estava fechando, e Mark prometeu chegar a tempo para o jantar. No entanto, o computador deu tela azul e ele se atrasou. Ao chegar em casa, notou que seu vizinho abriu a porta para espiá-lo e viu que Júlia já havia jantado. Ele a encontrou fazendo brinquedos para a loja e, ao falar sobre um boneco que ela pensava em guardar para o futuro, ela trouxe à tona a ideia de ter um bebê. Mark respondeu que não achava ser o momento ideal. Naquela noite, sem conseguir dormir, ele assistiu a um noticiário que exibia o vídeo de um adolescente canadense que cometeu suicídio após 6 meses trancado em casa, superado pelo medo. No dia seguinte, no trabalho, todos assistiam ao mesmo clipe. Mark viu seu colega Rovira sair da área, visivelmente nervoso. Outro colega comentou que Rovira não trocava de roupa nem tomava banho há dias. De volta ao presente, Mark confidencia a Henrique que quer encontrar Júlia e que o GPS é essencial para atravessar os túneis do metrô, já que os celulares não funcionam. Ele oferece um acordo. Se Henrique o levar até Júlia, ele lhe dará todos os suprimentos que pegou do armário de Rovira. Henrique inicialmente recusa, mas muda de ideia quando Mark o ameaça revelar o roubo. Após se despedirem dos colegas, a dupla se embrenha nos túneis. O GPS funciona, mas eles o mantêm desligado para economizar bateria, usando um mapa do metrô como guia. Há muitas pessoas nos túneis, e eles ouvem até tiros, o que os apressa até a estação, que está abarrotada de sobreviventes. De repente, um jovem ladrão rouba a bolsa de Henrique com o GPS. Os dois começam a persegui-lo pela estação, esquivando-se até de um incêndio, até alcançarem a área atrás das catracas. O garoto se junta a 3 homens, um deles um ex-policial com uma arma. Enquanto a energia da cidade começa a falhar, o policial os obriga a se ajoelhar. Seu irmão encontra o GPS na mochila de Henrique e, em seguida, se aproxima para pegar a de Mark. Quando as luzes da estação se apagam, Henrique se joga no policial, lutando pela arma, enquanto Mark ataca o garoto, recuperando o GPS que caiu e teve a tela trincada. Com a bolsa de volta, Mark se esconde atrás de uma coluna. Henrique consegue tomar a arma do policial, matando-o e ferindo seu parceiro. Ele se junta a Mark e juntos eles fogem, sumindo facilmente na escuridão. Eles param nas escadas para Henrique cuidar de um corte na mão e para verificar se o GPS ainda funciona, o que felizmente acontece. Mark vê que Henrique ainda está com a arma e pensa que será abandonado, mas Henrique reafirma seu compromisso. Mark volta a pensar nos dias que antecederam a reclusão. Uma manhã, ao sair de seu apartamento, ele ouviu um zumbido de moscas vindo da casa do vizinho e notou que a porta estava aberta.
Ele entrou e encontrou o apartamento lotado de sacos de lixo e um odor fétido que o fez tossir. O vizinho o encontrou e o atacou com uma faca, questionando por que ele invadiu o local se nunca havia se importado com ele. Mark perguntou há quanto tempo ele estava recluso e o homem disse que não saía há meses, pois tentara, mas o pavor o impedia. Depois, Mark seguiu para o trabalho, onde viu Rovira ser arrastado por seguranças após ser demitido por dormir no escritório. Mark o seguiu. Rovira resistiu, mas foi levado para fora, onde imediatamente teve convulsões. Mark suspeitou do que estava ocorrendo e pediu aos seguranças para ajudarem a levá-lo de volta, mas era tarde demais. Rovira já estava morto. Mark então foi ao armário de Rovira e encontrou diversos itens de sobrevivência, como uma lanterna, um galão de gasolina e comida enlatada. Mais tarde à noite, ele contou a Júlia o que aconteceu, explicando que achava que algo sério estava em andamento. Júlia o confortou e eles fizeram amor. De volta ao presente, Mark acorda e não vê Henrique. Ele pensa que foi abandonado, mas o chefe logo aparece com um saco plástico que encontrou para proteger o GPS da água. Os dois retornam aos túneis do metrô, onde Mark tenta descobrir o que espera Henrique em seu destino, mas ele se recusa a responder. Mark também nota que Henrique guarda as sementes de tudo que come, como maçãs. Algum tempo depois, com o GPS, eles descobrem uma entrada para o sistema de esgoto e pulam. A água amortece a queda. Eles usam o GPS para se orientar e chegam à área sob o prédio de Mark. Para entrar, montam um plano simples, penduram o galão de gasolina nos canos e o explodirão com a arma. Henrique erra o tiro. Mark assume, erra o primeiro e o barulho faz seu ouvido sangrar. Na segunda tentativa, ele acerta o alvo. A explosão o arremessa, mas Henrique o ajuda a levantar. Juntos, eles escalam os escombros e passam pelo buraco. O prédio, como a estação, também está cheio de refugiados. O velho vizinho de Mark ainda está lá, mas a porta de seu apartamento está arrombada. Eles veem um olho espiando pelo olho mágico, e Mark, furioso, começa a empurrar a porta, que é contida por um homem que fala uma língua estrangeira. Mark morde a mão do homem que recua, permitindo que eles entrem. O homem os ameaça com uma faca, e Henrique aponta sua arma, criando um impasse, até que a esposa e a filha do homem surgem. A menina, que fala a língua, explica que a família não tinha onde ir, e ao ver o apartamento vazio, o ocupou. Depois que todos abaixaram as armas, Mark diz que o local é dele e pega uma foto de Júlia na parede para perguntar se a viram, mas eles juram que não havia ninguém ali quando chegaram. Enquanto exploram o local, Henrique não encontra comida na geladeira, mas descobre pombas mortas sendo preparadas e um saco de pipoca velho no lixo, do qual ele pega as sementes. Ele também leva uma faca de cozinha. Mark, por sua vez, vai à mesa de trabalho de Júlia e, depois de encontrar o boneco dela, pega um desenho feito pela menina. Ao virar a folha, ele vê o nome de um médico no canto. É uma imagem de ultrassom, revelando que Júlia estava grávida na última vez que se viram, algo que ele desconhecia. Mark se recorda do último dia que estiveram juntos. Eles assistiam ao noticiário sobre a pandemia que chamavam de o pânico, responsável por inúmeras mortes no mundo. O governo pedia calma e que as pessoas seguissem suas rotinas. Mark se enfureceu. Seu humor piorou quando a notícia mostrou mulheres dando à luz em condições precárias. Ele começou a reclamar da irresponsabilidade e Júlia finalmente compreendeu que ele nunca quis ter filhos e que suas desculpas eram apenas pretextos. Chateada e chorando, ela se trancou no banheiro, ignorando-o quando ele tentou falar com ela pela porta. Ele saiu para o trabalho, notando poucas pessoas nas ruas e lixo se acumulando. No metrô, um homem usava máscara. No escritório, ele ligou para Júlia, mas Andréia atendeu, dizendo que Júlia não queria falar com ele. Desesperado, Mark decidiu voltar para casa, especialmente após os celulares e televisores perderem o sinal. Contudo, assim que ele pôs os pés na rua, sentiu-se mal e teve que correr de volta, ficando ali permanentemente. E aí, galera? Fala aí nos comentários. Você acha mais difícil sobreviver em um mundo onde sair na rua te mata ou editar 4 horas de vídeo para caber em 20 minutos sem surtar? Quero ver essa batalha nos comentários. Além de guardar o boneco de Júlia em sua mochila. Pela manhã, eles retornam aos esgotos. Em uma bifurcação, discutem. Mark quer ir para o shopping onde Júlia trabalhava, mas Henrique se opõe, argumentando que seu acordo era apenas levá-lo ao apartamento. Ele pega sua faca e questiona se Júlia estaria viva. Mark, furioso, o ataca. Na briga, a faca e a lanterna de Mark caem e esta se quebra. Mark exige saber o que Henrique tem de mais importante que sua família. Henrique confessa que quer ir ao hospital onde seu pai está internado após um derrame.
Ele convida Mark a acompanhá-lo, oferecendo o GPS após chegarem. Após hesitar, Mark aceita. A dupla encontra escadas que os levam a uma igreja. Lá, encontram um isqueiro e um cantil com álcool, que usam para acender uma fogueira. Um barulho os leva a investigar. Eles encontram um urso que os persegue. Mark corre para as escadas do esgoto, mas vê que Henrique caiu e o urso o atacou. Ele decide ajudar, usando sua lança para afastar o animal. Henrique volta para a fogueira e acende uma tocha, mas o urso avança. Mark tem uma ideia, pede para Henrique soltar a tocha. Quando o urso salta sobre Henrique, Mark o atinge com a lança. Ambos riem ao ver que o urso veio do zoológico de Barcelona. Mais tarde, comem a carne do animal assada na fogueira. Henrique agradece a Mark por tê-lo ajudado e admite que, antes da epidemia, o teria demitido, mesmo se o projeto estivesse pronto. Eles riem da confissão. Henrique revela que teme morrer sem que ninguém note e que há coisas importantes que ele precisa dizer ao pai. Mark confessa que seu medo de ter filhos era o de não conseguir protegê-los, um medo que só piorou. Algumas horas depois, eles voltam para os esgotos e encontram uma família ferida. Eles os orientam a ir para o hospital, mas a família dá uma notícia terrível. O hospital do pai de Henrique teria sido consumido pelo fogo. Henrique, desesperado, corre para um prédio, sobe as escadas e vê do alto que o hospital realmente queimou. Sentindo que não tem mais nada a perder, ele quebra a janela e se prepara para pular, mas Mark o puxa, dizendo que precisa dele. Henrique discorda, entrega a Mark as sementes para seu futuro filho e o manda ir embora. Mark, sozinho, chega ao shopping por um estacionamento cheio de corpos. Ignorando a sensação de que está sendo observado, ele corre para a loja de Júlia, mas só encontra o corpo da mãe de Andrea. Em pânico, ele revira papéis e cadernos sem sucesso, até que, em um surto de raiva, joga tudo no chão e chora. De repente, ele nota algo no espelho. Ao limpar a poeira, encontra um bilhete de Andrea para a mãe, dizendo que estão presas na seção de supermercado do shopping. Mark corre para lá, onde a entrada está barricada por homens que o ameaçam com um arco. Ele mostra a foto de Júlia e explica que só quer encontrá-la. Um dos homens vai verificar. Enquanto espera, Mark vê sombras se movendo atrás dele. Um grupo de pessoas que o seguia invade o local, aproveitando a distração, e uma luta por comida começa. Mark entra no mercado procurando por Júlia, mas encontra Andrea. Ela diz que a última vez que viu Júlia foi antes de ela ir ao médico e o guia para uma saída. Eles se separam quando uma viga em chamas cai entre eles. Andrea fica encurralada entre as chamas e a rua. Mark a encoraja a sair, mas ela não consegue e morre quando parte do teto desaba sobre ela. Mark corre na direção oposta, mas é atacado por um dos saqueadores. Quando ele está prestes a ser esfaqueado, Henrique aparece, o salva e diz que sabia que ainda seria útil. O atacante retorna e esfaqueia Henrique no estômago. Henrique o empurra, mas percebe que é apenas um garoto e o poupa. Fingindo estar bem, ele diz a Mark para saírem do shopping antes que desabe. Eles atravessam o esgoto e encontram um buraco no teto, que os leva a um cinema. O local está vazio. Mark se aproxima da porta de vidro e vê o consultório médico de Júlia do outro lado da rua. O túnel está bloqueado. Desesperado, ele sobe e olha pela janela, tentando avistar Júlia. Ele a encontra e começa a gritar e bater no vidro. A princípio ela não se vira, mas a persistência de Mark funciona e Júlia finalmente o vê. O casal se reencontra chorando de felicidade. Mark desce para contar a Henrique, mas o encontra sentado, sangrando. Ele tenta ajudá-lo, mas Henrique o impede, dizendo que seu tempo acabou. Ele pede a Mark parar de lamentar e atravessar a rua para se juntar à sua família. Henrique morre e Mark chora por ele antes de seguir seu conselho. Tanto ele quanto Júlia vão para suas respectivas portas. Hesitante, Mark pisa na rua. Imediatamente ele se sente mal, tonto, seus ouvidos sangram e ele mal consegue andar. Mas, mantendo os olhos em Júlia, ele continua, rastejando o restante do caminho enquanto uma luz branca o cega. De repente, o rosto de Júlia surge acima dele. A luz se dissipa e Mark percebe que atravessou a rua, alcançando o prédio e se unindo à sua amada. O casal se estabelece ali, coletando água da chuva e cultivando as sementes de Henrique. O filho deles nasce saudável e, quando aprende a andar, ele sai sozinho, provando que a nova geração não é afetada pelo pânico. Anos depois, um grupo de adolescentes errantes aparecem em sua porta.
Mark e Julia decidem permitir que seu filho se junte a eles, dando-lhe a chance de conhecer o mundo exterior e talvez ajudar a reconstruir a sociedade. Finalizando The Last Days, filme de suspense e ficção científica espanhol de 2013. Fala galera! E aí, curtiu o resumo de The Last Days? Se sim, já deixa aquele like maroto, porque editar isso aqui me custou mais RAM que o GPS trincado do Mark. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos resumos, porque, diferente do pânico do filme, aqui o que mata é perder vídeo bom! Ah, e quero saber, qual foi a parte mais insana para você? O urso do nada? O GPS quebrado? Ou o Mark atravessando a rua sangrando pelos ouvidos? Comenta aí que vou fixar a resposta mais criativa. Quem sabe não vira piada interna pro próximo resumo?